Olá, todo mundo. Eu espero não espirrar, tá? De novo. É... eu tô espirrando muito. Eu acabei de começar a gravar o vídeo, eu parei porque tava logo no começo, porque se não tivesse no começo não ia parar, não. Vocês vão ter um espirro no meio do vídeo, tá? Mas vamos lá. É... Eu não ia gravar esse vídeo, pensei depois de gravar os últimos sobre amor e justiça, né, de Deus e etc. Por quê? Porque eu trouxe uma coisa lá que depois eu falei, cara, pode ter pessoas que vão querer entender melhor isso ou trazer é, uma certa aversão à ideia. E falo isso por causa de conversas que já tive com outras pessoas. O que? Qual é o ponto? Eu falei de tentar usar a filosofia budista para entender melhor o cristianismo. Tá? Ah, mas isso é errado. Não sei. Vamos tentar pensar sobre. Vamos refletir. A noção de religião, ela é uma noção que foi sendo construída, né, durante muito tempo. Nós temos que lembrar que o conhecimento não era separado entre um conhecimento laico e um conhecimento religioso, até recentemente, e eu digo recentemente por conta, né, pensando só na era cristã, nos seus 2023 anos. Tá? Sem contar, né, o tempo que o ser humano desenvolve conhecimentos. Então, pensando nisso, ele não é tão antigo assim, essa separação. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a noção de religião ela foi tendo que ser adaptada, construída para se encaixar um canal, antes de tudo, um canal que é legal de ver isso daí, chama Estranhas Histórias, que é de um pesquisador, o Henrique, que é um historiador e faz vídeos a respeito de histórias da religião por um viés de pesquisador mesmo. E é muito legal, tá? Já falando. Então vale a pena, porque ele trata também muito dessa noção de que o conhecimento não era algo tão separado, né? E foi sendo construído dessa maneira que nós temos hoje. Isso quer dizer o quê? Que o termo religião ele começou a ter também que se adaptar a outras noções que nós começamos a achar, isso é religião. Só que não se encaixava em diversas outras abordagens daquele sistema de pensamento, daquele sistema de visão de mundo. E aí foi criando-se novas e novas significados para a palavra religião, para encaixar isso. Por exemplo, até um certo momento havia a noção de religião como algo que precisa de uma divindade externa. De uma divindade, não digo externa, porque daí parece que a divindade é interna. Não, não é isso que eu quis dizer. Mas de uma divindade para aquilo ser religião. Do culto a uma divindade para aquilo ser religião. E tem religiões que não têm culto, tem, ou melhor, tem sistemas de pensamento e de visão de mundo que não tem culto a divindades e que foi colocado no pacote de religião. É. O confucionismo é um desses, por exemplo. O budismo depende da escola, pode cair num desses também. Então, nós temos que já pensar, tá? Religião é uma palavra, é um termo que nós usamos para tentar entender um fenômeno humano. Ponto. Ok? Segundo ponto. Dentro desse conjunto, dentro desse fenômeno humano, nós temos características que se encaixam dentro de características do que consideramos religiosas, que são ritos, crenças e etc. Uma mitologia que, para as pessoas que praticam aquela religião, aquela mitologia, ela é um fato, muitas vezes é tomado como um fato, né? Tem todo um imaginário construído também, então tudo isso nós temos que estar levando em consideração, que cria todo uma maneira de lidar, de fazer as coisas no seu dia a dia também, ok? Então, temos esses aspectos religiosos, mas temos os aspectos filosóficos, que são os aspectos que, dentro das religiões, no caso,
A partir então das premissas apresentadas nessas religiões, tenta-se investigar a realidade. Então, filosofia aqui eu estou partindo dessa ideia de um conjunto, estruturas de pensamentos, normalmente baseado em lógicas, não, lógica matemática, lógica consequencialista, lógica simbólica e assim vai, né? Baseada em lógicas, para compreender o funcionamento da realidade, inclusive da realidade das relações humanas. Então, partindo dessa ideia. Então, dentro de uma religião, como no budismo, nós temos esses pressupostos ou essas estruturas lógicas, né, de pensamento que nos ajudam a tentar entender a realidade. Eu posso pegar alguns pressupostos, assim, se eu removo os pressupostos de crença, ainda há questões interessantes que nós podemos trazer, como por exemplo, a interdependência, que é um pressuposto que ele vai um pouco para além. Ele não é uma questão só de crença, é uma questão de nós podermos observar e tentar trabalhar com essa ideia. O que é a interdependência? A interdependência são relações de causalidade, relações de associação, essas relações que as coisas travam para entendermos fenômenos. Fenômenos sociais, por exemplo, e assim por diante. Então, o budismo, ele parte da ideia de causalidade, da ideia de interdependência. Então, você tem alguns pressupostos reais assim, né, que estão presentes. Isso daí é ok. E que eles não que eles não contradizem pressupostos cristãos. Como assim? Ué, se partirmos da noção de Deus como inefável, ele não está dentro dessa condicionalidade, dessas relações de causas, efeitos e de associações nesse quesito, né? Dessa imanência, dessas mutabilidades que nós vivemos como criaturas. Então, até então, não é nada que diverge. Tá? Ah, mas o Buda se considera um deus. Não se considera. Não se considerava. Pelo menos não segundo os sutras, os sermões. Tá? Em específico, o Mahaparinirvana Sutra. Tá? Então, eu acho que não é esse o ponto. Ah, mas as pessoas cultuam. Aí é outra construção. É outra construção, não é disso que nós estamos falando agora. Nós estamos pegando o pensamento budista. Então, o pensamento budista ele tem diversos aspectos que ele não entra em conflito com o cristianismo. Não entrando, esses aspectos que não entram em conflito, eles possibilitam também o entendimento, né? Eles possibilitam a utilização deles no entendimento do sistema cristão. Como uma maneira de forma, né, como uma possibilidade de diálogo interreligioso, por exemplo, ou mesmo como uma possibilidade de hermenêutica, de base hermenêutica, né? De qual é a perspectiva, qual é e aqui eu vou até falar de perspectiva num sentido nietzschiano mesmo, né, de perspectivismo, né, qual a perspectiva que estou me utilizando para compreender aquela ideia, aquele sistema, aquela visão de mundo, ok? Então, há possibilidade. Exemplos disso na história do próprio cristianismo. Nós temos Tomás de Aquino, né? E antes de tudo, muito disso também que eu estou trazendo dessa reflexão, eu acho que é importante falar que são propostas que o Plínio de Sai, meu professor, ele trouxe em diversas aulas, né, sobre Tomás de Aquino e etc., sobre teologia. Essa reflexão mesmo. Por quê? Porque o próprio Tomás de Aquino, eu já ia falar dele, por isso que até lembrei, ele se utiliza de um pensamento aristotélico para desenvolver sua teologia.
e Aristóteles, não havia nem como, tal como Buda, ser cristão, né? O Santo Agostinho, o Agostinho, né? Eu falo Santo Agostinho só para não parecer. Você fala Agostinho, aí já tem alguém que vai pensar no Agostinho Carrara, né? Mas não, Santo Agostinho, ele também se utilizava no caso de Platão ou Plotino, agora não vou lembrar, como eu disse no outro vídeo, né? Então, só esses dois já mostram um tanto, né? Tem muitos ainda que defendem que Tomás de Aquino nem usava Aristóteles, mas sim um filósofo islâmico para pensar o cristianismo, para estruturar a teologia dele. Então, não é errado, pelo contrário, são maneiras também de se construir conhecimento, de se entender propostas de, de visões de mundo, né? É um perspectivismo, por assim dizer. Mas não é só isso, né? Nós podemos pegar estruturas lógicas, estruturas de entendimento de mundo para conseguir interpretar melhor. E quando eu falo melhor, eu estou falando de uma maneira mais fenomenológica, né? Melhor para aquilo que me chama a atenção, né? Para aquilo que traz significado, traz reflexões para mim, porque nós não podemos também perder isso. Se estamos falando de visão de mundo, precisamos tentar entender essas visões de uma maneira que faça sentido dentro de todas as nossas relações. É. Bem, é isso. Só trazendo um pouco de reflexão a respeito do tema. Obrigado, até mais.